Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente, grandiosamente. É muito bom a gente poder estar junto mais um dia e poder meditar na palavra de Deus. Eu li essa palavra essa semana e o Espírito Santo me tocou para eu repassar essa palavra para vocês no dia de hoje. E ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia para que a gente possa meditar na palavra de Deus. João capítulo 16. João capítulo 16. Nós estamos numa semana tão significativa que é a Semana Santa. Eu creio que você esteja meditando em tudo que Jesus passou, em tudo que Jesus viveu. Eu me lembro que eu na infância, mais garoto, eu tô jovem ainda, mas mais garoto, chegava a Semana Santa, a coisa que eu gostava mais é ficar de frente para a TV aguardando o filme de Jesus. Eu creio que você também, você que não é da época do celular, do smartphone, você que não é da geração 2000, mas é da geração para baixo, dos 80, anos 80, anos 70, anos 90, eu sou dos 80. Você chegava aquela semana, era uma semana especial, uma semana que a família preparava algo para Páscoa, canjica, alimentos específicos, peixe, e na TV passava muito filme de Jesus, e aquele filme mais clássico de Jesus é o que eu gostava mais de assistir. Esse filme era mais ou menos 3 horas de filme, e eu ficava ali assistindo. Às vezes eu brigava porque algum outro familiar queria ver alguma outra coisa, eu queria ver o filme de Jesus. E se passasse, às vezes passava, não sei se você se lembra, uma reportagem no Globo Repórter sobre conhecendo Jerusalém, conhecendo Israel. Eu parava, ficava até tarde da noite para assistir aquela reportagem, porque havia um interesse dentro de mim de conhecer o Senhor Jesus. Eu estava na igreja católica naquele momento e tinha o desejo, eu queria conhecer a Deus, eu queria conhecer o Senhor Jesus, eu queria ter vida com o Senhor Jesus. E eu creio que você que talvez esteja me assistindo, se você ainda não conhece, você tem o desejo, porque eu creio que o Espírito Santo coloca isso dentro de cada pessoa, o desejo de conhecer a Deus. Infelizmente, o diabo trabalha para que a pessoa esqueça desse desejo, esqueça dessa essência, porque todos nós temos a necessidade de Deus. Todos nós temos a necessidade de Deus. Assim como eu tenho a necessidade, por exemplo, tá meio calor aqui no Rio, então eu tenho necessidade de beber água, a garganta fica seca, então há uma necessidade. E assim, eu creio que cada pessoa, dentro dela, há uma necessidade, há um desejo pelo Senhor Jesus. Mas Leonardo, a gente vê aí quantas pessoas estão caminhando para coisas erradas, quantas pessoas estão fazendo um inferno na vida das outras. A gente viu hoje, infelizmente, algo triste. Um rapaz de 25 anos entra. Eu não gosto de ficar dando notícia ruim, não gosto de ficar falando essas coisas, não gosto nem de ver essas coisas. Entra dentro de uma creche e mata 4 crianças. 4 crianças. Aí você fala, não, então esse não tinha o desejo de conhecer a Deus? Eu creio que sim. Eu creio que o desejo ainda está dentro dele. Só que, infelizmente, no percurso da vida desse rapaz, que Deus tenha misericórdia dele, Deus tenha misericórdia dele, nesse percurso dele querer conhecer a Deus,
o diabo semeou o mal. O diabo semeou a palavra do mal. A palavra que minou aquele desejo dele conhecer o Senhor Jesus. Ou semeou, vamos melhor dizer assim, uma semente maligna. O desejo pelas drogas, o desejo pela prostituição, o desejo pelo assassinato. Porque o que ele fez não é normal, pessoal. Não é normal. Ou você acha normal um rapaz de 25 anos entrar dentro de uma creche e matar 4 crianças? Não é normal isso. A gente está vendo coisas absurdas. O mundo jaz do maligno, mas o maligno está demais. Porque ele semeou aquela semente podre dentro desse rapaz. E ele caminhou para o caminho errado. Então, a semente que Jesus está plantando no teu coração hoje, que é essa palavra, que é a palavra de Deus, todas as vezes que você medita na palavra de Deus, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você vai num culto, é o Senhor Jesus semeando a boa semente dentro de você. Então a boa semente tem que germinar, você tem que pegar aquela palavra e fazer ela produzir frutos. Por exemplo, se eu falo para você aqui que Jesus está dizendo, olha, se arrependa, larga o pecado. A palavra está aí entrando dentro de você. Você tem que fazer essa palavra germinar e tomar ação. Peraí, realmente, Jesus falou, eu tenho que me arrepender, eu tenho que largar o pecado. Então, eu vou obedecer. Você obedecendo é como se você estivesse regando essa semente. E essa semente vai crescer e vai gerar frutos. Frutos bons, frutos que vão te abençoar, frutos que vão te garantir a salvação. Mas os frutos desse rapaz, da palavra podre que foi plantada dentro dele, do sentimento podre que foi plantado dentro dele, olha o que ele vai colher agora. Imagine a cabeça desse jovem. Imagine a cabeça desse jovem. Deus tenha misericórdia. Eu vi a entrevista de um pai de uma dessas crianças, e o pai falando, poxa, eu levei meu filho hoje, a gente veio pulando igual coelhinho porque tá chegando a Páscoa. E o pai falou assim, mas eu não tenho nada contra esse rapaz, eu sou cristão e eu o perdoo. Ele vai colher, se tiver que colher pela lei, mas eu o perdoo. Olha o coração desse pai. Eu me surpreendi com a entrevista do pai. E isso é um verdadeiro cristão. Não é fácil nesses momentos, não é fácil, mas é nesses momentos que fica provado quem é e quem não é. Mas vamos então meditar na palavra de Deus. João capítulo 16. Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, João capítulo 16. Pegou a tua Bíblia? Já pegou? Já está com ela nas mãos? Amém. Coloca as suas mãos sobre ela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos revela o teu querer e a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz aqui, capítulo 16 de João: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Jesus já estava alertando, olha, eu estou falando para vocês não se escandalizarem. Porque hoje o que tem das pessoas se escandalizar é tanto mimimi, é tanto cristão cristal. Não pode tocar que já chora. Então Jesus já estava alertando, ó, meu amigo, minha amiga, estou falando essas coisas para vocês não se escandalizarem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Eles vão te expulsar das sinagogas. Sinagogas, naquela época, era onde os sacerdotes, os homens ditos de Deus, as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Hoje seria o quê? A igreja. Vão te expulsar, eles expulsarão vocês da igreja. E até chegar a hora em que todo aquele que matar um de vocês,
pensará que com isto está prestando culto a Deus. Não, eu estou me livrando dele porque Deus tem que ser glorificado. Eu estou me livrando dessa pessoa, eu vou me livrar dela porque ela está atrapalhando a obra de Deus, ela está atrapalhando a glória de Deus. Chegará a hora em que todo aquele que matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Acha que está fazendo a coisa certa, acha que está fazendo a obra de Deus, acha que está agradando a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Quem persegue uma pessoa de Deus, quem persegue um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem persegue alguém que está levando a palavra de Deus, essas pessoas não conhecem o Pai e nem a Jesus. Porque se a outra pessoa está levando a palavra de Deus, mas ela não é da minha igreja, ela não é da minha congregação, ela não faz parte do meu grupo eclesiástico. Acredita nisso? Infelizmente tem. Infelizmente. Divisão no reino de Deus. Por que elas fazem isso? Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então, quando você ouvir ou ver um pastor, presbítero, uma pessoa dita de Deus, julgando, condenando uma outra pessoa que também é de Deus e que também é falha, também erra, como essa outra, todos nós somos falhos. Você pode ter certeza que aquela que está julgando, aquela que está condenando, ela não nasceu de Deus. Ela não nasceu de Deus. Porque se a outra pessoa está pregando o Evangelho, eu tenho que torcer para que ela seja abençoada. Eu tenho que torcer para que ela prospere o reino de Deus. Se a intenção dela é outra, quem julgará? Eu vou estar no dia do juízo. Eu vou estar no dia do juízo, com a roupa de juiz, com o martelo na mão, julgando cada pessoa. Não! Eu vou estar ali para ser julgado também. Eu vou estar ali para Deus apresentar as minhas obras, apresentar o livro da vida e falar se eu vou entrar ou não vou. E aí? Aí eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando com fulano, ciclano, porque ele está pregando o Evangelho. Mas ele não está pregando do meu jeito. O teu jeito é o certo. Ele não está pregando da minha forma. A tua forma é a certa. Você estava lá no dia que Deus criou Adão e Eva e falou assim, não vai ser dessa forma a pregação, vai ser forma desse jeito. Não. Aqui, é a palavra. Jesus, quando viu os discípulos discutindo porque outros rapazes, outros homens estavam pregando o Evangelho, libertando até pessoas, e eles ficaram irados, Jesus falou, deixe eles. Quem não é contra nós é por nós. A gente tem que pensar. O problema é que as pessoas hoje, e eu estou falando dos cristãos, estou falando dos ditos homens de Deus, estão pensando nessa terra, estão pensando nesse reino terreno. Não, a gente tem que pensar no reino dos céus, o reino de Deus. E se uma pessoa está evangelizando, se uma pessoa está falando de Deus, eu torço por ela. Meu amigo, minha amiga, se você está falando de Deus, eu torço por você. Se a tua intenção é boa, tu vai ser muito abençoado. Se a tua intenção é mal, no dia do juízo, se prepara. Só isso. Você vai colher. Você vai colher o que plantar, assim como eu. Se a minha intenção é má, eu posso enganar a todo mundo.
Posso enganar todo mundo, posso ser bonzinho, mãozinha assim, ó, de santinho, mas vai chegar a conta, a fatura vai chegar, e você pode perder o reino de Deus por causa disso. Infelizmente, muitas pessoas vão perder o reino de Deus. E não são as pessoas que estão fora da igreja, não. São pessoas que estão dentro. Tem pessoas de fora que nos seus últimos momentos vão aceitar Jesus e vão falar: meu Deus, eu me arrependo. E vão ser salvos. E tem gente de dentro que não vai ser salvo. Não será salvo. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa salvação. Olha o cuidado que a gente tem que ter pelas coisas de Deus. Cuidado, pessoal. Cuidado com a tua salvação. É o bem mais precioso que você tem. A sua salvação é o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma. É a sua alma. E às vezes você está deixando seu coração se sujar, seus olhos se sujar, por besteira, por bobeira. Aí diz aqui, vamos lá. A obra do Espírito Santo, que é o que nós vamos falar mais hoje. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque estava com vocês. Então Jesus falou assim: olha, eu não falei isso desde o início com vocês, porque eu estava andando com vocês, não precisava falar isso. Mas agora vou junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde que você vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Quer dizer, o Jesus fala assim: olha, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para Deus. E os discípulos ficaram tristes, os discípulos ficaram angustiados. E Jesus disse: pelo contrário, porque ele disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A morte do nosso Senhor teve um propósito, para nos salvar, para a gente crer nele e garantir a nossa salvação, crer nele e buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse até nós, nos guiar, nos fortalecer, nos consolar. Então tudo tem um propósito. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, ele vai nos guiar à verdade e nos convencerá do pecado. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Então, o Espírito Santo, ele está na terra hoje para nos convencer do pecado. E você vê que mesmo com o Espírito Santo lutando para convencer do pecado, quantas pessoas ainda preferem viver no pecado? Mesmo o Espírito Santo convencendo, mesmo o Espírito Santo ali, ó, falando, não faz isso. Você já deve ter passado por isso. Você fazer algo, somente quando a gente não conhecia o Senhor Jesus, a gente fazia algo, mas a gente não ficava feliz com aquilo. Mesmo que naquele momento foi bom, foi prazeroso, a gente caiu na tentação.
mas passava algumas horas, passava alguns momentos, dava um peso na consciência. É ou não é verdade? Hein? Dá aquele peso na consciência, aquela coisa, poxa, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim. É o Espírito Santo te convencendo do pecado, que você tem que se arrepender, que você tem que mudar, que você tem que se entregar. Aí, do pecado, porque eles não creem em mim, então passa a crer no Senhor Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quer dizer, da justiça, ele vai nos convencer da justiça. Que justiça? Que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que a gente viesse a ser salvo. E aquele que cresce no Senhor Jesus, ainda que morresse, viveria, porque teria a vida eterna. Essa é a justiça. Porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. O diabo já está condenado. Ah, mas ele está atuando porque estão permitindo atuar. Mas ele já está condenado. Será que Satanás já está condenado na sua vida? Ou você tem permitido ele atuar na tua vida, nos teus pensamentos, no teu coração, naquilo que você escolhe? Porque se você tem escolhido o pecado, se você tem escolhido as coisas erradas, o diabo não foi condenado na sua vida, ele está tendo livre acesso. Ele está tendo livre acesso dentro do teu ser, na tua vida, nas tuas atitudes. Mas o cristão verdadeiro que aceitou Jesus, aceitou o que Jesus fez na cruz, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, ele aceita aquilo que o diabo tenta impor. Ele sabe que o diabo já está condenado, então não tem atuação de Satanás na vida de um cristão. Não tem atuação de Satanás na vida de um cristão. Você não pode permitir, você não pode aceitar, você não pode concordar, porque senão você não crê no que Jesus fez na cruz, e Jesus morreu por você. E diz aqui, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus tinha muita coisa para falar, mas os discípulos não iriam suportar. Sabe por que tem coisa que Deus não faz na sua vida ainda? Sabe por que tem coisa que Deus não fala com você ainda? Porque você não está preparada. Você não está preparado. Você não vai suportar. Então, ele sabe o momento certo de fazer o que tem que fazer e de falar o que tem que falar para você, no momento certo. Então, você tem que buscar se preparar. Você tem que buscar falar com Deus. Meu Deus, me prepara para o que o Senhor tem preparado para mim. Me prepara para o que o Senhor tem para falar comigo. Que eu tenho ouvidos para ouvir e obedecer. Porque tem gente que ouve, mas não obedece. Só escuta. Só escuta, mas não obedece, não obedece. Aí não adianta nada. Como Deus vai fazer alguma coisa na vida dela ou na vida dele? Tem muita coisa para lhes dizer, para vocês, mas não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Você quer a verdade? Busque o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que ter vida com o Espírito Santo, para que ele possa te guiar em todos os momentos o que você vai fazer certo. Errado ele não vai te ensinar, mas ele vai te mostrar, isso aí é errado. E a maioria das vezes, pessoal, a maioria das vezes, aquilo que o Espírito Santo nos guia é contrário totalmente com esse mundo. É contrário
totalmente com as suas amizades, é contrário totalmente com a sua família, é totalmente contra o teu ego, contra o teu eu. Quando o Espírito Santo ele fala dentro da gente, ele nos mostra o caminho. Olha, esse caminho aqui que você tem que ir. Dói, não é fácil. Você abre mão do teu eu para obedecer o eu de Jesus. O Espírito Santo é o eu de Jesus, é o eu dele falando: olha, vai por esse caminho, obedece, renuncia, abre mão, se arrependa, sai dessa. E quando você obedece, o Espírito Santo ele te envolve mais e mais, e ele vê que ele tem livre acesso aos teus pensamentos, a você. Então ele começa a te guiar. Você começa a obedecer, ele vai te guiando. Parece que vai dar errado. Quando foi assim, meu Deus, caramba, eu fui por esse caminho, mas obedeci o Espírito Santo. Parece que vai dar errado, mas dá certo. Dá certo, pessoal. Dá certo, minha amiga. Dá certo. Parece que vai dar errado, mas dá certo. Porque o Espírito Santo, ele é amoroso. O Espírito Santo é cuidadoso. O Espírito Santo é zeloso por nós. Ele tem ciúmes. Você sabia disso? Que o Espírito Santo ele tem ciúme da gente. Olha que bacana, o Espírito Santo tem ciúme de mim. Ele quer o melhor para mim. Então ele vai guiar. Faz isso. Aí diz aqui para a gente terminar: e ele guiará toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Ele vai nos anunciar, ele vai nos mostrar. Olha que coisa bacana. Tudo que está para acontecer, ele vai nos mostrar. Olha, tá vendo a situação toda? É porque Jesus está voltando, que você precisa buscar a Ele. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, porque isso disse o Espírito. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Quer dizer, tudo que é de Jesus, o Espírito Santo vai receber e vai nos dar. Toda orientação, toda ajuda, todo conselho. Você está precisando de um conselho? Hein, minha amiga? Hein, meu amigo? Você está precisando de um conselho? Para de procurar fulano e ciclano. Para de procurar a vizinha, o vizinho, o amigo. Porque talvez essas pessoas estão mais perdidas do que você. E você está procurando um conselho de um perdido. Como um cego pode guiar outro cego? Vão cair no mesmo buraco. Não tem como, pessoal. Então, você quer um conselho? Se aconselha com o Espírito Santo. Se aconselha com o Espírito Santo. É a cachorra, fica tranquilo. Mel, sossega aí. Se aconselha com o Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito Santo, ele deseja te aconselhar. O Espírito Santo, ele deseja falar contigo no teu interior. Mas você tem buscado ajuda na vizinha, ajuda no vizinho, ajuda do amigo, ajuda da amiga, do familiar, do Google. Acredita nisso?
Tem gente que, em vez de orar ao Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo, me ajuda, me orienta, ela está pedindo ajuda ao Google, ela está pedindo ajuda ao YouTube. Ela vai lá no YouTube: eu preciso de uma orientação. Espera aí, pessoal, por favor, cuida da tua salvação, não brinca com a tua alma. Não brinca com a tua alma é preciosíssima. E o diabo sabe disso. E ele vai, se você está atirando para todos os lados, querendo uma direção, sabe o que o diabo vai fazer? Achei a oportunidade. E ele vai colocar alguém que vai te enganar. E você vai para um caminho que vai te fazer sofrer. Vai te fazer sofrer. Então, busca o Espírito Santo e pede orientação ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me orienta. Qual decisão eu tenho que tomar? O Espírito Santo vai te falar: é essa. Quando ele colocar certeza dentro de você, a verdade dentro de você, mesmo que você não aceite, porque na maioria é assim, a gente não vai aceitar, porque é difícil, é renúncia, é sacrifício, dói, mas você obedece, vai dar certo. Vai dar certo. Ouça o que eu estou te dizendo. Vai dar certo, porque você obedeceu. O que era para dar errado vai dar certo, porque você obedeceu a voz do Espírito Santo. Então, busque conselho com o Espírito Santo. Se envolva com ele. Essa é a obra do Espírito Santo e a obra que ele deseja fazer dentro de você. Tá bom? Busca conselho com o Espírito Santo. É ele que vai te guiar a toda a verdade. Para de ficar querendo conselho de todo mundo. Aí busca conselho de um fala assim: vai pela direita. Busca conselho do outro, vai pela esquerda. Aí você fica aí com dúvida. E a dúvida, quando ela está em alta, a tua fé está em baixa. A dúvida, quando está em alta, a tua fé está em baixa. Aí, meu amigo, o diabo faz a festa. Com dúvida, o diabo faz a festa. Você tem que agir na fé. É isso, eu vou por esse caminho. Sim, sim, não, não. Que passar disso é do maligno. Amém? Vamos fazer a oração final. Que Deus abençoe você que está assistindo essa palavra do dia de hoje. Que essa palavra venha ter semeado em seu coração e ela venha germinar, venha crescer e venha dar muitos frutos. Meu Deus, abençoa todos que estão assistindo. Os que não puderam assistir vão assistir depois. Que os nomes que foram colocados nos comentários para oração, os pedidos, sejam eles todos abençoados por ti. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Tenha vida com o Senhor Jesus. Até a próxima palavra.